Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais uma live pós-jogo do Blaugrana brasileiro. Vitória de 3-1 do Barcelona em cima do Espanhol. E no momento eu quero que você mande o seu salve e a cidade de onde você está falando. A gente sempre tem pessoas do mundo inteiro aqui com a gente acompanhando o conteúdo. Tem Blaugranas do mundo inteiro conosco, então eu quero que você mande o seu salve e a cidade de onde você está falando para ver como é que está o nosso alcance geográfico. Vamos lá. O Eusébio pede um salve para Moçambique. O Ageu Travolta pede um salve para Angola. O Alex Moreira é de Goiás, no Brasil. Também tem o Frank Lemos de Maracanaú, no Ceará. Tem a galera do Rio Grande do Norte. Maputo, capital de Moçambique. Tem o nosso amigo Pietro do Amapá. Tem gente de Curitiba. Itacoatiara, no Amazonas. Caucaia, no Ceará. Um colega só fala interior de São Paulo. Ele não falou qual é o interior, mas é no interior de São Paulo. Tem gente de Salvador, na Bahia. Na Bahia. Tem gente de Salvador, na Bahia. Lubango, em Angola. Pesqueira, em Pernambuco. Tem gente de Minas Gerais. Tem gente do mundo inteiro. Sempre temos aqui os nossos amigos moçambicanos, os nossos amigos angolanos. E pessoas, às vezes, da Turquia, tem gente que acompanha a gente do Japão, Estados Unidos, enfim. Mas, sem dúvida alguma, a maioria são brasileiros, são pessoas do Brasil espalhados por todas as cidades e que torcem para o Barcelona, unidos aqui, compartilhando o mesmo amor que é o nosso time, que é o Barça. Tudo bem? Nessa nossa live pós-jogo, como você já deve estar acostumado, tem um colega aqui de Cabo Verde, olha só, colega aqui de Cabo Verde mandando seu salve. Mas como você já está acostumado, nessa nossa live pós-jogo, a primeira coisa que a gente faz é fazer um panorama do que foi a partida, fazer uma breve análise e depois a gente vai olhar para o que a gente disse que iria acontecer, o que a gente tentou prever no vídeo que a gente posta lá no YouTube antes de cada partida, o nosso vídeo pré-jogo. A gente vai tentar ver o que a gente acertou e o que a gente errou dentro dessas previsões. Não estou falando de placar, não estou falando de quem vai fazer o gol. Isso daí não. A gente tenta, mas o nosso objetivo nem é tanto assim. A gente não está tão obcecado assim a acertar. A gente fala de o que a gente acertou e errou no quesito organização tática, disposição tática das duas equipes. Já a gente vai falar sobre isso. Mas antes de tudo, é importante que vocês saibam que nós estamos tão mal acostumados com o Barcelona que a gente ter vencido por 3-1 nos deu, e eu não estou falando só de vocês não, eu estou falando de mim também, um certo sentimento de insatisfação. Como se a partida não tivesse sido completa, como se o resultado não tivesse sido bom. A gente ganha de 3-1, tem 77% de posse de bola, o Dani Olmo faz 2 gols, a gente abre 9 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid, basicamente uma vantagem que se o Real Madrid não vencer o seu jogo a menos, é uma vantagem já para a gente começar a pensar que o campeonato acabou. E ao mesmo tempo a gente tem aqui esse sentimento de caramba, não foi um dia bom, não ficou legal, a gente podia ter jogado melhor. E isso é muito estranho, porque fazia muito tempo que a gente não se sentia desse jeito, mas sabe o que é legal? Isso é Barcelona. Fazia muito tempo que a gente não se sentia desse jeito, insatisfeito, ou pelo menos não completamente satisfeito, mesmo que tenha vencido a partida. Porque a gente se acostumou, principalmente na época do Koeman e do Xavi, a ganhar de pouco e, na maioria das vezes, nem ganhar. Certo? O Flick nos recuperou esse sentimento de que o Barcelona precisa vencer e convencer todos os jogos. Estamos conscientes de que isso é impossível. Vitórias como a de hoje, em que você ganha de 3-1 ao invés de ganhar de 6-0, são muito mais comuns, são muito mais normais, acontecem com muito mais frequência do que vencer de goleada, mas a gente vinha de tantas goleadas consecutivas que eu acho que a gente esqueceu. Mal acostumados estamos nós, torcedores do Barcelona, nessa época do Hansi Flick. Tudo bem? Dito tudo isso, não significa que a gente não pode analisar o que deu errado no segundo tempo para poder fazer uma crítica pontual ou a jogadores ou a disposição tática do time e, claro, esperar que isso não se repita. O próprio Hansi Flick falou disso. Na entrevista pós-jogo,
Eu não faço a live imediatamente após o jogo, porque eu gosto de assistir as entrevistas pós-jogo, que é para eu poder trazer mais informações para vocês. Então a gente sempre espera 40 minutos, 1 hora depois que o jogo termina, que é para dar tempo de assistir as entrevistas pós-jogo e se tiver alguma coisa interessante trazer para a gente discutir por aqui. E a entrevista pós-jogo do Flick é uma entrevista no qual ele concorda com todos nós que tivemos esse sentimento de que o segundo tempo foi muito abaixo do que deveria e de que é algo que a gente precisa corrigir para o próximo jogo. Ele falou sobre isso. Perguntaram para ele, e aí, poxa, o Barça no segundo tempo teve um desempenho muito abaixo do primeiro, o que foi que aconteceu e tudo mais. E ele falou com todas as letras, olha, esses jogadores têm crédito, ganharam a partida, vêm de uma maratona de jogos difíceis em que eles jogaram muito bem os 90 minutos, então eu não vou enxergar nesse segundo tempo uma crise. Mas isso não pode se repetir, e eu falei isso para eles. Eu falei para eles, eles têm crédito pelas vitórias construídas, inclusive a de hoje, mas que não se repita. E eu garanto a vocês, essa foi a frase do Flick lá na entrevista pós-jogo, e eu garanto a vocês, nós temos um jogo importante na Champions no meio de semana, e isso não vai se repetir. Nós vamos corrigir isso daqui até a próxima partida. Então eu acho que foi perfeita a colocação do a frase do Hansi Flick, a resposta que ele deu, porque ao mesmo tempo que ele não cria uma crise onde não tem, ganhar de 3-1 não pode ser crise, ele também mostra que ele não ficou satisfeito com esse segundo tempo, como nenhum de nós pode ter ficado, e que ele vai conseguir corrigir isso para as próximas partidas, chamando a atenção dos jogadores para que eles fiquem mais focados no jogo, ao mesmo tempo em que ele pensa o que foi que deu errado. Minha visão do que foi que deu errado. O que nós tínhamos de melhor no primeiro tempo era o Dani Olmo. Dani Olmo foi o melhor jogador da partida. Quando o Dani Olmo sai, muito do potencial ofensivo do Barcelona se perde. Certo? O que é engraçado, porque no período em que o Dani Olmo estava lesionado, nós não estávamos contando com o Dani Olmo e o time estava jogando muito bem. E o time estava conseguindo construir muito bem as jogadas. A gente não estava sentindo falta do Dani Olmo quando ele estava lesionado. Hoje, especificamente, ele disponível jogou o primeiro tempo e o time conseguiu dominar o Espanhol. E na segunda etapa, quando ele é tirado da partida, a sensação que dá é que nós perdemos completamente a capacidade de controlar o meio de campo. Que aquela jogada entre linhas que ele fazia, recebendo a bola, virando de frente e já encontrando alguém para dar continuidade, ou ele próprio finalizando, o segundo gol dele é justamente dessa forma, isso daí se perdeu. Por isso a gente tem que falar, e isso daqui não é uma crítica e não é um desdém ao Fermin, mas a realidade é que a característica que o Dani Olmo tem, o Fermin não tem. O nível técnico entre eles é diferente, o Dani Olmo está um patamar acima em relação ao Fermin, mas não foi isso que foi fator decisivo para a queda de nível do time no segundo tempo hoje. O que foi decisivo para a queda de nível do time no segundo tempo hoje foi a mudança de característica. O Fermin é um cara de muito mais velocidade, correria e de definir rapidamente. E eu repito, isso é muito importante em determinadas partidas. Contra o Bayern de Munique, a presença do Fermin em campo foi crucial para a gente construir o resultado no primeiro tempo. E para, no segundo tempo, manter a intensidade alta, recuperar as bolas e não permitir que o Bayern de Munique corresse atrás do 3-1. A gente vira para o segundo tempo 3-1. Só um segundo que está passando uma moto complicada aqui. Mas a gente vira do primeiro para o segundo tempo ganhando de 3-1 do Bayern de Munique graças ao Fermin. E no segundo tempo o Bayern de Munique tenta crescer no jogo e a presença do Fermin impede. Tanto que o 4-1 vem de uma bola recuperada pelo Fermin. O Fermin recupera a bola do 4-1, além de ter dado a assistência do 2-1. Então, poxa, naquele jogo especificamente, a presença do Fermin e a característica dele de muito mais intensidade, de muito mais verticalidade, de mais energia, embora menos técnica em comparação ao Dani Olmo, foi muito importante. Na partida de hoje, acabou que isso se inverteu. O que funcionou muito bem na partida contra o Bayern de Munique, hoje acabou tirando o domínio que o Barcelona construiu no primeiro tempo. A presença do Dani Olmo foi de suma importância para aquele primeiro tempo magistral e a saída dele e a entrada do Fermin acabaram tirando um pouco do desempenho da equipe. Repito, isso daqui não significa dizer que o Fermin não serve, que o Fermin é ruim, que não pode botar o Fermin, não é isso. A gente está falando da partida de hoje.
Na partida de hoje, o Fermin entrou um pouco perdido. Ele não conseguiu se encaixar dentro do sistema que já estava montado. E o Barcelona sentiu muito isso. A bola parou de ficar no nosso campo de ataque, a gente perdia a bola muito mais rápido e isso permitiu que o Espanhol atacasse um pouco mais. Beleza? Aí entra um outro ponto, que é um ponto extremamente polêmico, mas que eu não fujo de polêmica, vocês sabem como eu sou. A outra mudança que aconteceu e que nós sentimos muito a falta no segundo tempo do Cazador. Porque o Cazador, ao mesmo tempo que com a sua onipresença, ele consegue fazer com que todas as faixas do campo estejam melhor protegidas. O Cazador consegue fazer com que todas as faixas do campo estejam melhor protegidas. Ele joga de volante, mas se ele percebe que a jogada está fluindo lá na ponta esquerda, ele aparece para ajudar. Lá na ponta direita, ele aparece para ajudar. Ele está no campo inteiro. Gente, tem um rapaz aqui falando, por que você não manda um abraço para Angola? Você não gosta de angolano? Gente, eu já mandei abraço para todo mundo no começo da live. Eu não posso passar a live inteira mandando abraço. Tá bom? Eu já mandei. No começo da live eu paro, olha. E aí, de onde é que vocês são? Como é que tá? E aí a galera fala, eu sou de Angola, abraço para Angola. Eu sou de Moçambique, abraço para Moçambique. Eu sou de Caruaru, abraço para Caruaru. A gente faz isso no começo da live. Eu não posso também passar a live inteira mandando abraço, pelo amor de Deus, né? Dito isso, vamos retomar aqui o nosso raciocínio. A gente tem um Cazador que é de suma importância para o bom funcionamento da equipe no aspecto defensivo, né? E a gente sentiu muita falta dele no segundo tempo. Boa parte dos ataques do nosso adversário, boa parte dos ataques do Espanhol, eles só puderam acontecer porque o Cazador não estava em campo. Quando ele estava em campo, isso não aconteceu. Houve muito mais dificuldade para a construção das jogadas, seja pelo centro do campo, seja pelas laterais, repito, por conta da onipresença do Cazador. Resultado, tanto a escalação do Cazador como titular. Tanto a escalação do Cazador como titular. Quanto a maneira que o time sentiu a falta dele no segundo tempo, me dão a entender de que ele é o dono da posição. E que a partir de agora a gente vai ter o De Jong como uma figura que entra no segundo tempo. Algo que seria totalmente absurdo no início da temporada da gente afirmar, mas que agora eu acho que está muito visível para todos nós, de que o Cazador ganhou a posição. E que a capacidade dele de defender sem abrir mão da capacidade de construir, porque ao mesmo tempo que ele foi uma figura extremamente importante no campo defensivo, ele também foi uma figura muito importante no campo ofensivo, ele deu a assistência para o gol do Rafinha. Além de ajudar muito no campo defensivo, ele ainda vai lá e dá assistência pro Rafinha. A gente tem um Cazador que se comprova como titular, o dono da posição. E é importante frisar, quando o De Jong entra e muda o jogo a favor do Barcelona na partida contra o Real Madrid, ele não entra no lugar do Cazador. Ele entra para jogar ao lado do Cazador. E ali funcionou muito bem. Hoje, com o Pedri no nível que tá, a sensação que eu tenho é que o De Jong não é mais o titular. A nossa dupla de volantes vai ser Cazador e Pedri. E o nosso camisa 10 vai ser o Dani Olmo. À medida que a temporada vai passando, isso vai se consolidando pelo nível demonstrado e também pela confiança que o Flick parece vir dando. Hoje não tinha motivo físico para que o De Jong não fosse titular. Ele não foi titular porque o Cazador agora é o dono da posição. De Jong não tinha nenhuma restrição física. Então por que o Cazador saiu jogando? Porque pro Flick, esse é o trio de meio-campistas titulares. Cazador, Pedri, Dani Olmo. Talvez, se acontecer alguma situação de enfrentarmos uma equipe em que a característica de toque de bola, de retenção de posse do De Jong seja uma característica mais importante, se isso chegar a acontecer em algum momento, a gente vai ter ele entrando e talvez ou o Dani Olmo ou o Pedri sendo sacrificados. Mas eu acho, sinceramente, que o Cazador, ele ganhou a posição. Ele ganhou a posição em definitivo. Tudo bem? Ganhou a posição em definitivo. Isso está muito claro pela escolha dele para ser titular no início da partida e também pela falta de impacto do De Jong
quando entrou como primeiro volante. Beleza? Isso tem que ser falado. Dito isso, eu tô aqui com o notebook. Ah, tá. Faltou um detalhe aqui que eu não falei. Faltou um detalhe aqui que eu não falei ainda. Não, só pro rapaz que tá enchendo a paciência. Não vou mandar um abraço pra você. Você é extremamente mal educado, tá bom? Eu mando abraço já mandei abraço pro pessoal de Moçambique, pro pessoal de Angola. Já mandei abraço pro pessoal de Cabo Verde. Já mandei abraço pro pessoal dos Estados Unidos. Já mandei abraço pra todo mundo. Pra você eu não vou mandar abraço, porque você é muito chato, tá bom? Não é porque você é angolano. Eu já mandei abraço pra muitos angolanos. Eu vou mandar abraço pra você porque você é chato. Você está enchendo a paciência na live. Você está atrapalhando a nossa live. Tudo bem? Então, pra você eu não vou mandar abraço. Que isso fique claro. Beleza? Dito isso, ficou faltando um terceiro fator pra gente ter tido uma queda muito grande de nível no nosso segundo tempo. Qual foi o fator que ficou faltando pra gente ter essa queda muito grande de nível no segundo tempo, que eu ainda não falei, mas que eu acho que foi perceptível. Mas que eu acho que foi perceptível aí que foi perceptível no segundo tempo, tá bom? E por favor, pessoal que tá no chat, sem comentários xenofóbicos frente aos nossos amigos angolanos, tá bom? Não são os angolanos que estão atrapalhando a live. Tem um homem atrapalhando a live. E ele atrapalharia a live não importa de que nacionalidade ele fosse. Então, sem comentários xenofóbicos frente aos nossos irmãos angolanos. É só esse cara que é chato. Angola não tem nada a ver com isso. Os angolanos não tem nada a ver com isso. Esse cara é chato e só ele. Tudo bem? Sempre serão bem-vindos os meus irmãos angolanos aqui nas nossas lives, como são os moçambicanos, cabo-verdianos e pessoas do mundo inteiro. Tá bom? Retomando o raciocínio. O que a gente teve aí no segundo tempo que também foi muito importante para essa queda de nível do Barça? Foi o Hector Ford cansar. O primeiro tempo do Hector Ford foi um primeiro tempo muito bom. O primeiro tempo do Hector Ford foi um primeiro tempo em que ele conseguiu sair vitorioso em todos os duelos individuais. Mas no segundo tempo ele cansou. O Hector Ford, eu não sei porquê, talvez por ele ser mais novo, e claro, a galera vai falar, mas o Cubarsí não sofre com isso, o Lamine Yamal não sofre com isso, e é importante a gente levar em consideração que esses dois, eles são extremamente diferentes. O Yamal e o Cubarsí é que são as exceções, Yamal e Cubarsí é que são exceções, não é que o Hector Ford é abaixo, não. Yamal e Cubarsí é que são muito acima, porque é natural que um moleque de 18 anos não aguente jogar 90 minutos numa primeira divisão contra adultos que já estão com seu físico formado, certo? Então, sentiu o desgaste da partida o Hector Ford. E o que a gente percebe é que o resto do time não tem esse problema. É um problema do Hector Ford. Motivo disso, ele é um jogador muito mais novo e, lembrando que Cubarsí e Yamal são exceção, é natural que, sendo um jogador de 17, 18 anos de idade, ele sinta os embates físicos da partida, ele não consiga render durante 90 minutos, ele não consiga ganhar lances que dependem da força, porque um homem de 25 anos costuma ser mais forte que um garoto de 18, enfim. E ele sentiu o peso físico da partida. E quando ele sente o peso físico da partida, a gente percebe o espanhol crescer e construir muitas jogadas nas costas dele. O Hector Ford é um cara que tem muito talento, que tem muito potencial, mas que, acredito eu, hoje a gente teve um estalo de que talvez ele não possa ser uma opção em caso de lesão. Para entrar no segundo tempo, para dar um descanso pro Koundé, às vezes para dar um descanso pro Cubarsí, coloca o Koundé na zaga e o Hector Ford na lateral, ele é uma opção interessantíssima, porque para jogar 30, 40 minutos, ele se garante muito bem, ele sempre responde muito bem quando entra no segundo tempo. Mas hoje entrou como titular e eu sinto que no segundo tempo ele cansou e isso prejudicou não só o seu desempenho individual, mas o desempenho coletivo da equipe. Não à toa, enquanto ele esteve em campo sem estar cansado, ele não perdeu nenhuma bola. Enquanto ele esteve em campo cansado, ele não ganhou nenhuma bola. E aí quando o Koundé entra no lugar dele, aquela peneira que estava sendo a lateral direita exclusivamente no segundo tempo,
ela é fechada e a gente volta a ter o controle da partida e a gente consegue tocar a bola e esperar o fim do jogo com 3-1. Teve até algumas oportunidades para fazer o 4-1 depois, certo? Então, se eu puder falar sobre 3 mexidas que tiraram um pouco do controle que o Barcelona construiu no primeiro tempo, uma é a entrada do Fermín no lugar do Dani Olmo, que tirou a nossa capacidade de reter a bola no campo de ataque, porque não é a característica do Fermín. O Fermín tem muitas valências, e essas valências foram úteis contra o Bayern de Munique, e vão ser úteis contra várias outras equipes, mas que no jogo de hoje não encaixou. Ele acabou não conseguindo encaixar, ele acabou entrando meio perdido na partida, e baixou um pouco o nosso nível coletivo. Isso é um ponto. O outro ponto foi a entrada do De Jong. Não pelo De Jong entrar, mas pelo Cazador sair. O Cazador hoje mostrou, principalmente na sua ausência, que ele é o coração desse meio de campo, que ele é uma pedra central desse meio de campo, e que o De Jong, apesar do nome e do alto nível técnico, tá? O De Jong não é só grife, não. Ele joga muita bola. E, apesar de no começo da temporada ser absurdo falar isso, hoje a gente tem que falar. A posição é do Cazador, e o De Jong virou uma opção ou para jogar do lado do Cazador ou para entrar no segundo tempo. Hoje ele entrou, o time sentiu muita falta do Cazador, da onipresença do Cazador, ficou muito complicado. Beleza? E o terceiro ponto que eu acredito que fez com que o time caísse coletivamente foi o cansaço do Hector Ford. Não à toa, quando ele é trocado pelo Koundé, a gente tem uma recuperação de domínio do Barcelona. Tudo bem? Feita essa análise, é importante que a gente agora venha para comparar, né? Eu toda vez eu posto um vídeo, nas vésperas da partida lá no campeonato espanhol, os vídeos pré-jogo a gente posta no YouTube. Então, a gente vai no YouTube, grava o vídeo, a análise pré-jogo, em que a gente fala como joga o adversário, a gente fala quais são os 3 melhores jogadores do adversário, jogadores que a gente tem que ficar de olho, a gente fala quais são as 5 chaves para o Barcelona sair vitorioso, a gente faz uma análise pré-jogo bem completa. E eu gosto nos vídeos pós-jogo de ver o que a gente acertou e o que a gente errou, né? O que a gente conseguiu encaixar e o que a gente não encaixou. Primeiramente, o top 3 dos adversários, né? Top 3 dos adversários. A gente apontou como sendo o Maras Kumbula, o zagueiro, que saiu lesionado no primeiro tempo e que eu acredito que ele fez um trabalho muito bom marcando o Lewandowski. Hoje foi uma das piores partidas do Lewandowski que a gente viu nessa temporada. E isso passa muito pelo fato de que ele estava sendo muito bem marcado pelo albanês, pelo Maras Kumbula, certo? Depois ele sai lesionado, o Lewandowski continua não entrando na partida, foi uma partida realmente muito ruim do Lewandowski, mas que eu acredito que ele fez um trabalho tático interessante, saindo da área para puxar a marcação e abrindo espaço para o Dani Olmo. Eu acho que muitas das finalizações que nós tivemos e os 2 gols do Dani Olmo é uma infiltração que o Olmo faz na contramão do Lewandowski que sai. O Lewandowski sai, a zaga acompanha, o Dani Olmo entra, a bola chega nele, certo? Então ele teve mais espaço por conta disso. E eu acho que os 2 gols do Dani Olmo passam por essa movimentação do Lewandowski. Mas acredito que para receber a bola e finalizar, ele teve muita dificuldade, e isso passa pela boa partida que fez o Maras Kumbula até sair lesionado. E depois, quando foi substituído, acabou que o nível defensivo do espanhol não mudou. Lewandowski continuou sendo bem marcado e a gente precisou recorrer ao Lamine Yamal, o Rafinha e o Dani Olmo para fazer esses gols, certo? Falando nisso, o próprio gol do Rafinha é uma boa movimentação. O Lewandowski sai da área, o Rafinha entra na contramão, o Cazador enxerga muito bem a jogada e sai o nosso segundo gol, né? Então acho que o Maras Kumbula fez valer, ele sustentou, ele pagou a nossa aposta de que ele seria um dos 3 jogadores mais importantes do espanhol, embora tenha ficado pouco tempo na partida. Quem eu apostei em segundo lugar, como o cara que puxaria os contra-ataques do espanhol, esse daqui eu acredito que eu não acertei. Eu acho que eu não acertei, que é o Jofre Carreras. Eu falo no vídeo pré-jogo que o principal jogador na construção ofensiva do espanhol é o Jofre Carreras, e ele é mesmo.
e que a gente teria que ficar muito de olho nele para a gente poder ter uma vitória tranquila, uma vitória sem sofrer gols. O que acabou acontecendo foi que no primeiro tempo o Carreiras, ele até fez um gol, aquele gol anulado por impedimento, né, que o lateral que recebe a bola para fazer o cruzamento está impedido. O Jofre Carreiras, ele acaba fazendo um gol naquele lance, o gol é anulado, e ali ele ainda era o jogador mais perigoso. Mas a gente não pode se esconder do fato de que foi no segundo tempo, quando ele saiu da partida, no segundo tempo, quando ele saiu da partida, foi que o Espanhol começou a ter o seu melhor momento no jogo. Então, quando eu aponto o Jofre Carreiras como o segundo jogador mais perigoso do Espanhol, eu acredito que aqui eu cometi um erro. Foi uma previsão equivocada nossa. Que enquanto ele esteve em campo a gente dominou, depois que ele saiu o time melhorou. É claro que a explicação para isso é que mesmo sendo o jogador mais talentoso do adversário, ele teve que se desgastar muito no primeiro tempo correndo atrás dos jogadores do Barcelona, chegou até a fazer um gol, mas acabou anulado. Só que se a gente for analisar a partida de maneira mais completa, ele não foi um dos jogadores mais importantes do Espanhol, e por isso eu ter colocado ele como um dos 3 jogadores que seria mais importante para o adversário na partida, eu acredito que foi um equívoco, né? E em primeiro lugar, isso aqui eu acredito que eu acertei. Eu apostei no goleiro Juan Garcia. E o goleiro Juan Garcia foi uma figura que fez muitas defesas. Ele é o goleiro que mais faz defesas no Campeonato Espanhol. O goleiro que mais faz defesa no Campeonato Espanhol é o Juan Garcia. E hoje ele continuou sendo um goleiro que faz muitas defesas, certo? Talvez ele não tenha feito nenhum grande milagre, mas ele fez defesas muito seguras e justificou eu ter apontado ele como um dos caras importantes para o Espanhol poder sonhar em não ser humilhado. Não foram humilhados e isso passou pelas defesas que o Juan Garcia fez. Os gols que ele tomou não tinha muito o que ele fazer, eram jogadas de um alto índice, era uma jogada de alto índice de acerto do atacante, tá bom? Outro ponto que a gente levantou lá no vídeo pré-jogo, as 5 chaves para a vitória, 5 elementos que o Barcelona precisava ficar atento para poder construir o resultado, para não dar chance para o azar, para não permitir que o Espanhol sonhasse com um pontinho. A primeira chave que eu coloquei lá no vídeo pré-jogo foi não exagerar no rodízio. Não exagerar no rodízio. O que isso significa? Que não fazia sentido o Barcelona, numa partida em que teve uma semana inteira para descansar, numa partida em que teve uma semana inteira para se preparar, não fazia muito sentido o Barcelona mudar demais a equipe. Que uma ou 2 mudanças iriam acontecer em relação à partida contra o Real Madrid, porque o Hansi Flick sempre faz 1 ou 2 mudanças de uma rodada para outra, mas que mudar 5, 6 jogadores, como eu via muita gente pedindo, e inclusive a própria mídia de Barcelona levantava a hipótese, a galera meio que menosprezando o Espanhol, a gente é muito melhor, o Espanhol tá mal, eu acho que é um jogo bom para poupar jogadores, a mídia de Barcelona fez isso. E muitos torcedores me procuraram para falar algo do tipo, e por isso eu fiz questão de colocar lá no vídeo, que uma chave para a vitória era não exagerar no rodízio. Eu acho que o Hansi Flick cumpriu essa chave. Ele não exagerou no rodízio. Rodízio mesmo, ele fez só com o Koundé. O resto é o que ele tem de melhor para ser titular. Cubarsí, Íñigo Martínez, Baldé, Casadó, Pedri, Dani Olmo, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Ele foi com o time principal. E, como faz toda a rodada, deu descanso para um jogador. Um jogador foi o Koundé. Tá bom? Foi então, foi o jogador que descansou. Então, não houve exagero no rodízio. Essa chave foi cumprida e eu acredito que ela foi muito importante para a vitória. Porque quando a gente olha para o resultado que se construiu no primeiro tempo, com o time principal, e as mudanças no segundo tempo tiram um pouco do controle da equipe, se a gente tivesse entrado com o time muito mexido, talvez hoje a gente tivesse uma surpresa. Que bom que o Flick não menosprezou o Espanhol, que bom que ele foi com o time principal, cumpriu a nossa primeira chave para a vitória, não exagerou no rodízio, 3-0 para nós no primeiro tempo. A segunda chave foi a seriedade. E aí isso daqui é uma crítica que a gente tem que fazer. Enquanto o jogo estava 0-0, eu vi o Barcelona muito sério, muito focado, muito compenetrado, querendo construir o resultado, em busca dos gols, tocando bola pensando no gol, se movimentando pensando no gol.
Beleza. Fez 1-0, 2-0, 3-0, eu ainda senti o mesmo nível de foco. Não à toa, quando sai o 3-0, eu falo pro pessoal que acompanha nossas lives durante o jogo, os assinantes, os nossos assinantes que têm acesso a um conteúdo exclusivo, que é a live durante o jogo comentando as partidas, eu falo pra eles, galera, o meu palpite era 5-0, mas agora eu tô achando que eu fui conservador, porque com 30 minutos já tá 3, acho que a gente vai fazer muito mais do que 5, tem cara de ser um jogo pra 7-8, como foi contra o Valladolid. Eu faço esse comentário na hora. Só foi eu fazer o comentário que eu senti que o foco do time caiu. E eu acho que esse é o principal ponto que o Hansi Flick vai trabalhar com os jogadores. Que o Barcelona começou a tentar jogadas de efeito, o drible humilhante, que enquanto estava 0-0 o time não tentava, simplificava a jogada, começou a aparecer depois do 3-0. Eu percebi isso muito mais fortemente no Yamal, né? Eu percebi isso muito mais fortemente no Yamal, que é um jogador de 17 anos, que é um driblador nato, mas que depois do 3-0 perdeu um pouco de objetividade nos dribles, foi pro intervalo, tenho certeza que o Flick puxou a orelha dele, e pro segundo tempo a gente não percebeu mais isso. Foram outros os nossos problemas no segundo tempo, mas teve uns 15 minutos ali no final do primeiro tempo que eu senti que o time perdeu um pouco da seriedade. E eu falei isso na live. Eu falei isso na live durante o jogo. Quando tava 3-0, até o 3-0, eu falei que talvez parecia que a gente ia construir um resultado até maior. E depois que eu percebi essa falta de seriedade, eu chamei a atenção. Galera, eu posso achar que o jogo tá morto. Eu posso achar que o jogo tá morto. Vocês que estão aí podem achar que o jogo tá morto. Quem não pode achar que o jogo tá morto são os jogadores do Hansi Flick. Porque quando você acha que o adversário morreu, porque quando você acha que o adversário está morto, quando você começa a tentar o drible mais plástico, ao invés do drible em direção ao gol, quando você dá um toquinho a mais, porque quer que a jogada seja mais bonita, enfim, ali você pode ressuscitar um adversário que tinha tudo para a partida já estar morta. Não aconteceu, mas é algo que a gente tem que falar. O Hansi Flick com certeza percebeu e falou, e eu acredito que para as próximas partidas não vai se repetir. Então essa nossa segunda chave para a vitória, enquanto foi levada a sério, manter a seriedade, a humildade, não menosprezar o adversário, enquanto essa segunda chave foi mantida, levada a sério, a gente fez 3-0. Teve 15 minutos que o time perdeu um pouco dessa concentração, começou a tentar o jogo, a jogada mais bonita e não a jogada mais eficiente. E aí a gente perdeu um pouco do controle da partida, né? Repito, no segundo tempo não teve nada a ver com isso. O segundo tempo foi um encaixe que as mudanças acabaram acontecendo e o encaixe tático não aconteceu a nosso favor. Já falamos sobre isso anteriormente. Mas nos últimos 10 a 15 minutos do primeiro tempo, eu senti falta de seriedade. Tomara que isso não se repita. Tomara que isso não se repita. Poderíamos ter saído do próprio primeiro tempo com um resultado melhor. E eu senti que o time começou a enfeitar um pouco mais do que precisa. A marca do Barcelona atual e dos times do Hansi Flick não é essa. A gente goleou o Valladolid de 7-0 sem dar uma caneta, sem dar um passe de letra. Podemos repetir e é muito mais gostoso quando é desse jeito. Tá bom? Se der pra dar a caneta indo em direção ao gol, também é uma maravilha, tá? Eu não tô condenando quem dá a caneta. Eu só tô falando que a caneta dentro do contexto da partida é muito bonita. Mas quando você tá dando a caneta porque você acha que o adversário já tá morto e que tá na hora de brincar, aí eu acho que você dá a oportunidade dele ressuscitar. Terceira chave. A terceira chave também foi respeitada. Nós fomos pra cima do adversário, nós tentamos os dribles sem medo. As jogadas verticais, os dribles perto da área, que quando você pega uma defesa muito baixa, às vezes, você se sente intimidado. Você não tenta o drible, você respeita demais a defesa do adversário. E ali no vídeo pré-jogo eu falo sobre como o Atlético de Madrid não tinha esse driblador. O Espanhol conseguiu segurar o 0-0. O Real Madrid, só quando colocou o driblador em campo, porque o Vinícius Júnior estava descansando, e ali ele entra no segundo tempo. Quando ele entra no segundo tempo, o Real Madrid consegue construir o resultado. Só quando o Real Madrid
coloca esse driblador em campo é que ele consegue fazer os seus gols, e que era muito importante que o Barcelona tivesse isso em mente. Que você não podia se intimidar para a quantidade de defensores que estão dentro da área, porque eles iam defender com muita gente. Tinha momentos de 8 jogadores dentro da área do Espanhol. Você tinha que tentar as jogadas incisivas, os dribles, para poder construir os espaços. E aí a gente fez isso. Essa chave foi respeitada e boa parte do nosso resultado foi construída a partir disso, né? Eu adorei os primeiros 35 minutos do Barcelona, porque driblaram com seriedade, buscando o gol e fizeram os gols. Qualquer crítica que você queira fazer tem que ser pro segundo tempo. Ou para esses últimos 10 minutos que eu senti que a galera estava enfeitando um pouco mais as jogadas e a gente não estava conseguindo mais ser tão incisivo. Mas nos primeiros 35 minutos, todos os dribles foram dribles procurando o gol. Todas as jogadas um pouco mais arriscadas foram jogadas procurando o gol. E parabéns pro Yamal por aquele passe de trivela. Aquilo ali é uma jogada interessantíssima. A quarta chave que a gente colocou aqui, que seria a nossa chave para a vitória, era não exagerar nos cruzamentos, era manter a bola no chão. Porque, repito, quando tá todo mundo dentro da área, você se sente seduzido a recorrer ao chuveirinho. Você tenta entrar a primeira vez tocando, tem muita gente, eles cortam. Tenta a segunda vez, tem muita gente, eles cortam. Você começa a se frustrar e começa a tentar a jogada mais direta, chuveirinho na área. Quando tá 0-0, isso é muito perigoso, que o adversário vai cortando bola, vai ganhando confiança, o seu desespero só aumenta e quem sabe, mesmo tendo um desnível técnico muito grande, você dá uma vida pro adversário tentar segurar o empate. Então, para mim, era muito importante que a gente não recorresse a esses cruzamentos, a esse chuveirinho, que se mantivesse a bola no chão. Eu acho que o Barcelona fez isso. O Barcelona tocou muito bem a bola. Tudo bem, o primeiro gol é, entre aspas, um cruzamento. Mas, se você olhar bem, não é bem um cruzamento, né? É um passe. O Yamal enxerga a penetração do Dani Olmo e dá o passe para ele chegar chutando. Não é um cruzamento para ele disputar de cabeça. Não é isso? O próprio passe do Cazador é um passe que... Ele é um passe longo. Ele é um passe que fura 2 linhas defensivas. Ele tá com a bola quase no meio de campo. Ele faz ela chegar pro Rafinha dentro da área. O Rafinha faz o gol. Mas mesmo assim, não é uma bola para brigar no alto. É uma bola para você fazer os gols com os pés. O terceiro gol, então, a gente nem precisa nem citar, né? Que é o chute do Dani Olmo 3-1. Então, acho que todos os 3 gols respeitaram isso. E isso foi crucial pra gente sair vencedor. Ao invés de chuveirinho... Toque de bola, construir o espaço, gols com os pés, porque se fosse por cima, a vantagem era do Espanhol. O Espanhol tem 3 zagueiros de 1,90m, porra. O único jogador um pouco mais alto que a gente tem é o Lewandowski, porque nem os nossos zagueiros são altos. O Cubazi tem 1,84m, o Íñigo Martins tem 1,83m. O nosso único jogador alto, e nem é tão alto, porque o Lewandowski tem 1,86m, ele não tem 1,96m, é 1,86m, era o Lewandowski. E aí? Bola na área pro Lewandowski brigar com 3 caras de 1,90m, é claro que ele não vai ganhar. Então, perfeito o Barcelona por não se permitir seduzir, que é o que muitos times fazem quando pegam defesas muito retrasadas, como é o caso do Espanhol, continuar tocando bola em busca dos espaços, ao invés de recorrer aos chuveirinhos. E a quinta e última chave, essa daqui com certeza foi respeitada, né? Porque com 2 minutos de jogo, 5 minutos de jogo já tinha rolado o primeiro. Eu sugeri que o time precisaria chutar de longe. Não deu 5 minutos, o Dani Olmo recebe a bola na entrada da área, tenta o chute, leva muito perigo e já coloca uma dúvida na cabeça da defesa. Ah, ele não fez o gol. Não, mas ele já colocou uma dúvida. Naquele lance, a defesa recua. Naquele lance, o Dani Olmo recebe a bola. Ele levanta a cabeça. A defesa recua para fechar a linha de passe e ele dá no gol. Tu sabe o que a defesa faz na próxima? Já não pode mais recuar com tanta tranquilidade. Tem que tentar fechar o chute. Percebe? Tem que tentar fechar o chute. Porque já chutou uma vez, chutou com perigo. Se der espaço, ele vai fazer o gol na próxima. Então, às vezes, o chute de longe nem vira gol, mas vira dúvida na mente da defesa. E essa dúvida já é crucial para você ter mais espaço para tocar a bola. E no caso do terceiro gol, não era nem dúvida, foi gol mesmo, né? O terceiro gol, o Dani Olmo chuta de longe. Ele é um cara que chuta muito bem. Eu sempre falo do Dani Olmo como um grande chutador de fora da área e hoje ele
quando não fez gol, chutou bem, e até que conseguiu o chute certeiro, fez o 3-0 e conseguiu o seu doblete, os seus 2 gols na partida. Já é o 5º gol do Dani Olmo no Campeonato Espanhol, ele já está entre os artilheiros, tá? Ele já aparece ali misturado com Mbappé, Rafinha, Vinícius Júnior e Ayoze Pérez, né? Nessa briga pela vice-artilharia, porque pela artilharia o Lewandowski já disparou. Tudo bem? Então, acredito que as nossas 5 chaves para a vitória foram respeitadas e por isso elas foram, por isso a vitória foi construída com tranquilidade. Então, nessa parte específica do nosso vídeo pré-jogo, a gente conseguiu fazer a análise correta. Fico feliz que isso tenha se concretizado na prática. Tá bom? Pra gente encerrar essa minha fase em que eu só falo e começar a responder as suas perguntas, vamos para as notas dos jogadores. E aqui você me ajuda, né? Aqui você me ajuda. E a gente vai dar as notas para os jogadores. Eu quero que você me ajude. Eu quero que você dê a nota junto comigo. Agora a gente vai interagir um pouco mais. Iñaki Peña. Qual é a nota que você daria para o Iñaki Peña na partida de hoje? Para mim, o Iñaki Peña pode ser uma nota 9. Porque ele só foi testado verdadeiramente do cara ter a oportunidade de chutar no gol 2 vezes. Uma, ele salvou. O cara entra na área, ele fecha o ângulo e ele consegue salvar. A segunda bola, ele tá numa situação semelhante, ele fecha do jeito que pode, mas o cara chuta a bola muito rente à trave e é o gol dos caras, certo? Na saída de bola, ele não errou nenhuma vez e patrulhando à frente da área, ele também não errou nenhuma vez. Então, eu acredito que o Iñaki Peña fez um jogo muito bom. Não foi um jogo nota 10, porque tomou um gol, mas foi um jogo muito bom. Jogou mais uma vez muito bem. Tanto com a bola no pé quanto fazendo as defesas. Então eu gostaria de dar nota 9. Mas o que eu percebo é a galera falando 8, 8,5. 8, 8,5, 8, 8,5. Tem a galera mais crítica, que quer dar nota 7. Eu também já acho que é exagero. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar do 9 e eu vou dar 8,5. Pode ser? 8,5 pro Iñaki Peña ficou sendo a nota do nosso goleiro na partida de hoje. O nosso lateral titular foi o Hector Ford. E o Hector Ford eu vou dar a nota 6. Por que a nota 6? Porque as falhas que ele cometeu não nos fizeram perder o jogo, mas eu acho que ficou claro para todo mundo que as jogadas de perigo do Espanhol foram todas construídas em cima dele no segundo tempo. Se ele tivesse jogado o que ele jogou no segundo tempo, o jogo inteiro, eu teria dado a nota 5. Tá bom? Se ele tivesse jogado o que ele jogou no segundo tempo, o tempo inteiro, eu teria dado a nota 5. No primeiro tempo ele foi seguro. Ele não fez nada demais, mas foi seguro. No segundo tempo ele perdeu essa segurança. Então eu acho que a nota dele tem que ser uma nota baixa, mas não reprovável. 5, reprovou. Nota 6, ele tá no limite da média para passar de ano. Por isso, para mim, nota 6. Eu vi que a maioria concordou, alguns querem 6,5, mas a maioria concordou. Hector Ford vai ficar com a nota 6. Tá bom? Cubazi para mim, nota 8. Por que Cubazi para mim nota 8? Nenhum dos momentos em que ele cometeu equívocos se transformaram em um lance de perigo para o adversário. E houve muitos lances em que ele conseguiu cortar jogadas cobrindo falhas do Hector Ford. Então eu acho que ele tem que ter uma nota boa. Mas por que não 9? Por que não 9,5? Por que não 8,5? Por que 8, AD? Porque eu lembro de 3 lances, isso de cabeça, em que o Cubazi comete um erro e o Íñigo Martínez salva ele. Que poderia ter nos complicado a vida. O Íñigo Martínez vai lá e salva. Né? Repito, quando a gente tá aqui nesse momento para falar o que o jogador errou, que o jogador acertou, não é porque eu tô falando que o jogador errou, que eu tô falando que o jogador é ruim, que ele não presta, que ele tem que sair do time. Pelo amor de Deus, não é isso. Tudo bem? Não é isso que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo aqui é dar a nota ao jogador e por isso tem que falar. Acertou, errou, quem jogou melhor, quem jogou pior, é isso, pô. Não é desdenhar, não é vilipendiar. Mas a realidade é que o Cubazi
hoje teve alguns equívocos que são naturais da idade, mas que não é porque são naturais da idade que não são equívocos. Então, pra mim, ele seria nota 8. Eu vi gente querendo nota 7, eu vi gente querendo nota 8,5, então eu vou ficar no meio do caminho, vamos dar pro Cubarzí a nota 8. Pro Inigo Martínez, eu acho que tem que ser a nota 9, porque não só ele não errou, como ele corrigiu os erros dos seus companheiros. Tem um lance que eu acho sensacional, que o Cubarzí tropeça. Ele tá no lance, o lance tá dominado, tá todo mundo tranquilo, o Cubarzí tá no lance, ele tropeça e a bola fica com o atacante, pro atacante sair na cara do Iñaki Peña. E o Inigo Martínez, quando o Cubarzí tá começando a tropeçar, ele se desequilibra e vai cair, ele percebe, rapaz, deu ruim, e ele dispara antes do atacante. O Inigo percebe que o Cubarzí vai tropeçar antes do atacante. E por isso, quando o atacante pega a bola para sair na cara do Iñaki Peña, ele já tomou a frente, tomou a bola e impediu que a gente se complicasse a vida. Se a gente teve uma vitória tranquila, foi muito porque o Inigo Martínez conseguiu ser o que ele vem sendo a temporada inteira, que é, na minha opinião, o melhor zagueiro do mundo. Ele não erra. E não só não erra, ele corrige o erro de quem erra do lado dele. Certo? Então, pra mim, Inigo Martínez nota 9 ou 9,5. Eu vejo muita gente falando de 9,5, vou dar pra ele a nota 9,5. Tá bom? Na lateral esquerda, Alejandro Balde. Ou Baldé, galera prefere pronunciar às vezes em catalão e fica sendo Baldé, né? Alejandro Baldé, beleza. Pra mim, o Baldé pode ser 8,5. Eu não vi o Baldé cometer nenhum erro defensivo grosseiro. Deu uma assistência, mas, assim, não acredito que o Baldé tenha feito nada no jogo de tão excepcional e brilhante para valer mais do que um 8,5, né? Porque eu acho que 8,5 pro Baldé fica bom, né? Deu assistência pro terceiro gol do Dani Olmo, não foi driblado, se recuperou muito bem, ganhou todas as jogadas na velocidade, fez a linha de impedimento, fez um trabalho correto e deu uma assistência. Mas não foi uma assistência genial, foi uma assistência de tocar a bola pro cara chutar na entrada da área. Então é assistência, é importante, merece ser citado. Mas não é algo, não, tá dando nota 10 pra ele, não pode ser. E eu acho que ele não comprometeu na defesa, mas também não chegou a nos salvar. Eu percebo que a maioria concorda comigo, vai ficar a nota 8,5. Casador, de novo, Casador tem que ser nota 9,5. Não pode ser menos do que isso. Casador é nota 9,5. O cara que, enquanto esteve em campo, o Barcelona mandou na partida. E quando ele saiu, o Barcelona começou a tomar sufoco. Porra, eu só não dou a nota 10 pro Casador, porque a minha política é de só dar a nota 10 pro melhor em campo. E o melhor em campo foi o Dani Olmo, pelos 2 gols e também pelo controle do jogo. Porque o Dani Olmo, enquanto esteve em campo, também nos ajudou muito a controlar a partida. Então, eu gostaria de dar a nota 10 pro Dani Olmo. E pro Casador a nota 9,5. Mas assim, o Casador merece... Tem alguma coisa pra eu dizer que o Casador não merece a nota 10 pelo jogo que ele fez? Não. Então por que não a nota 10? Porque eu gosto de dar a nota 10 só pro melhor em campo. Só pro melhor em campo. Como o melhor em campo pra mim foi o Dani Olmo, a nota 10 vai ficar salva pra ele. Mas o Casador é nota 9,5. Jogou demais. Já falamos muito do desempenho do Casador hoje. Tá bom? Pedri. Eu acho que hoje foi um jogo do Pedri em que ele foi muito bem, mas ele não apareceu tanto quanto em outras partidas. Ele não conseguiu ser tão protagonista quanto em outros jogos. Nada que ele tenha feito, o Pedri jogou mal. Não, ele conseguiu fazer o trabalho dele de uma maneira muito correta. Pegar a bola no campo de defesa e fazer chegar no campo de ataque. Mas eu acho que ele não merece uma nota tão alta quanto a do Casador. Acho que o Casador jogou melhor que ele. O Casador fez um jogo melhor que o do Pedri. E se o Casador fez um jogo melhor do que o Pedri e o Casador é 9,5, o Pedri tem que ser ou 8,5 ou 9. Eu daria a nota 8,5 pro Pedri. Deixa eu ver o que vocês falam. Ixi, tem gente dando nota 6. Nota 6 aí também já é sacanagem de vocês. Nota 6 não, nota 6 é sacanagem. Né? Alguns pedindo nota 8, alguns pedindo nota 9. Bora fazer o seguinte, vamos ficar no meio do caminho. O Pedri vai ficar com a nota 8,5. No meio do caminho entre os que pedem 8 e os que pedem 9.
Lamine Yamal. Cara, o Lamine Yamal, ele foi um pouco irregular dentro do jogo. Dentro do jogo ele foi um pouco irregular. Mas, enquanto ele esteve no seu momento bom, ele foi crucial pra gente construir o resultado. Então eu acho que pro Yamal tem que ser nota 9. Aquele passe que ele dá, ele podia passar o resto do jogo só conversando com o árbitro, que ele já merecia uma nota alta. Aquela assistência que ele dá pro Dani Olmo. Porque é a assistência que abre o jogo pra gente, pô. Se o Espanhol veio pensando em segurar o 0-0, a assistência do Yamal acabou com isso. Acabou com isso totalmente. Eu daria nota 9. Pelo que eu tô percebendo, a galera quer baixar um pouco essa nota. Não quer dar nota 9 pra ele. Eu tô vendo muito 8, 8,5, né? Vamos dar a nota 8,5 pro Lamine Yamal, então. Dani Olmo, tem que ser nota 10, né? Dani Olmo melhor em campo. Certo? Dani Olmo melhor em campo. Sem dúvida alguma, Dani Olmo melhor em campo. 2 gols. E enquanto esteve no campo, ele controlou o jogo a nosso favor. Toda a bola que chegou no Dani Olmo, ele conseguiu transformar em uma jogada perigosa, ou no mínimo, uma retenção da posse. Ele não perdeu bola hoje. Se ele perdia a bola, era dentro da área. Ele não perdia a bola no meio campo, ele perdia a bola dentro da área. Certo? Fez 2 gols, foi crucial pra gente vencer. Então, meu irmão, tem que ser nota 10. Rafinha, pra mim, nota 9. Acho que foi o jogo do Rafinha em que ele não foi muito participativo. Não foi muito participativo o Rafinha no jogo de hoje. Já teve jogos em que o Rafinha participou mais. Só que, cara, ele faz o gol. E ele faz o trabalho tático. Ele faz o gol e ele faz o trabalho tático. Certo? O gol que ele faz é um gol importantíssimo para a vitória. É o segundo gol, é o gol do 2-0. E assim, ele pode não ter, depois do gol, feito grandes jogadas. Mas ele também, quando a bola chegava para ele, dava continuidade nas jogadas. Então, sem dúvida alguma, Rafinha nota 9. Lewandowski. Cara, eu gostaria de dar para o Lewandowski a nota 7. Por quê? Porque do nosso trio de ataque, do nosso trio de ataque, sem dúvida alguma, o Lewandowski foi o jogador que menos participou. A bola não chegou nele. Mas, por que não uma nota baixa? Por que não 5,5, 6? Porque a movimentação dele, o tanto que ele chama de atenção dos zagueiros para onde ele vai, foi o que nos abriu espaço para as principais chances construídas. O Espanhol estava tão obcecado em marcar o Lewandowski que conseguiu marcar o Lewandowski, mas abriu espaço para que o Dani Olmo, para que o Lamine Yamal e para que o Rafinha construíssem os resultados, né? Então eu acho que a nota do Lewandowski não pode ser uma nota baixa, mas tem que ser a mais baixa do nosso trio de ataque. Eu ia dar a nota 7. Como a maioria falou 7,5, 8, eu vou mudar para 7,5. Tá bom? Tudo bem? Nossos reservas que entraram: Fermin, De Jong, Gavi, Ansu Fati e só, né? Não, teve mais alguém que entrou no segundo tempo. Agora me fugiu a memória. Logo de primeira entrou Fermin e De Jong. Depois entrou... Me ajudem aí. Gavi e Ansu Fati entraram no final. Teve uma quinta mudança. O Koundé, pô. Claro, o Koundé. Eu tô tão acostumado com o Koundé já tá jogando de titular que hoje que eu tenho que colocar ele comentando no segundo tempo, eu esqueci completamente. Mas tá bom. Eu acho que o Gavi e o Ansu Fati, eu não vou dar nota. Eu não vou dar nota pro Gavi e pro Ansu Fati, porque eu acho que eles jogaram pouco tempo. Eles não ficaram em campo tempo suficiente pra gente atribuir uma nota ao desempenho deles. Mas eu gostei da energia que eles entraram. Esse comentário, tipo, não dá pra dar uma nota, mas dá pra fazer um comentário do que eles fizeram em campo. Eu acho que tanto o Gavi quanto o Ansu Fati entraram com muita energia. Fiquei muito satisfeito com a contribuição que eles deram. O Ansu Fati, infelizmente, teve o seu gol anulado, mas apareceu dentro da área, se apresentou para trocar passes, pareceu ser o jogador que, dentre os que estavam em campo, quando já estava muito claro que o jogo tinha acabado, nem o Espanhol tentava mais muita coisa, ele queria fazer alguma coisa, então eu gostei muito disso, e o Gavi, idem.
Ah, o jogo tá morto, beleza. Mas o Gavi tá dando carrinho na lateral e recuperando bola. E correndo atrás dos caras e brigando pela posse no meio de campo. Então eu acho que a energia do Gavi e do Fati fizeram toda a diferença. E me arrisco até a dizer, talvez, se eles tivessem entrado antes, se ao invés de entrar Fermin e De Jong, naquele começo do segundo tempo, entrassem Gavi e Fati, talvez a gente não tivesse um segundo tempo tão sonolento. Né? Talvez. Porque a energia que eles entraram foi uma energia muito positiva. E aí, cara, pro Fermin e pro De Jong eu consigo atribuir nota. E vai ser nota baixa. Pro Fermin, nota 6. Pro De Jong, nota 5,5. Pra mim, esse segundo tempo do De Jong foi um dos piores que eu vi dele com a camisa do Barcelona. E, cara, tu tá perseguindo ele. Porra, eu fiz vídeo inteiro em homenagem ao que o De Jong... Eu fiz 2 vídeos falando do De Jong no Clássico. Um vídeo para falar dele de maneira geral e um vídeo para falar dele de maneira mais... o lance específico do segundo gol, que é um lance que ele é crucial. Então eu não tô perseguindo o De Jong, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu acho que hoje foi o pior jogo que eu vi dele com a camisa do Barcelona em muito tempo. Ele entrou muito deslocado. Parece que a função de primeiro volante não lhe cai bem. A função de ser o homem mais recuado não lhe cai bem. O De Jong é segundo volante, que numa situação de emergência pode ser o primeiro volante. Mas ele entra contra o Real Madrid para jogar do lado do Cazador e ele tem 45 minutos que mostram por que ele foi contratado. Por que nós pagamos quase 90 milhões no De Jong? Por causa daqueles 45 minutos contra o Real Madrid, que ele jogou do lado do Cazador. Né? No jogo de hoje, o raciocínio é outro. Por que o De Jong não pode ser o primeiro volante? E hoje ele tem resposta. Porque quando ele é o primeiro volante, ele não se sente tão confortável com a bola no pé para levar o time para frente. E é a característica mais interessante dele, levar o time pra frente, receber a bola no campo de defesa e levar pro campo de ataque. Ele de primeiro volante não se sente tão confortável porque ele gosta de carregar a bola e não de lançar a bola. Ele não dá o passe, ele carrega a bola, ele tem uma outra característica. Ele sabe dar o passe também, tá? Porra, sem exageros, tá, gente? Mas a característica mais marcante dele é carregar a bola. E quando ele joga de primeiro volante, ele não tem tanta liberdade para carregar essa bola. E ele não é um exímio defensor. O que é engraçado, porque quando ele tá de segundo volante para dar o combate mais em cima, ele recupera muita bola. Mas quando ele tá de primeiro volante para recuperar essa bola mais embaixo, ele tem uma dificuldade brutal. Então, eu acho que hoje, que fique claro pra gente, que o De Jong não compete com o Cazador. O Cazador é o nosso primeiro volante. O De Jong vai ser um jogador ou que vai competir com o Pedri. Eu acho o Pedri mais jogador que o De Jong, então acho que ele vai perder essa competição, mas principalmente um cara para entrar no segundo tempo e nos dar uma variação tática. A galera diz que não, e aí deixa eu comentar o Fermin, depois eu falo da nota em si, né? O Fermin entrou um pouco perdido, eu acho que o Fermin se sentiu muito desconfortável. E cara, vou falar uma coisa que eu já falei anteriormente e repito, não é perseguição, tá? Quantos vídeos eu já não fiz falando bem do Fermin? Mas nesta temporada, eu acho que o único jogo bom do Fermin foi contra o Bayern de Munique. Antes da lesão, ele vinha entrando e eu sentia ele um pouco deslocado. E contra o Real Madrid de novo. E hoje, mais uma vez. Então, a sensação que eu tenho é que o Fermin jogou pra caralho contra o Bayern de Munique. Mas nos outros jogos ele tá um pouco desconfortável. E aí sabe qual é o detalhe? O Fermin não surge pro mundo como um jogador de altíssimo nível, atuando de meia ofensivo, recebendo a bola entre linhas e tendo a lucidez para distribuir o jogo. Ele não tem essa característica. A característica do Fermin é chegar de trás, principalmente com liberdade para chutar e pisar na área como elemento surpresa. Nisso sim, ele é excepcionalíssimo. Tá bom? Então eu gostaria de ver o Fermin ser mais utilizado ao lado do Cazador e não à frente. Eu quero ver o Fermin no próximo jogo entrar
para ser o segundo volante e o Gavi entrar para ser o meio ofensivo. Tudo bem? Eu gostaria de ver essa alternativa. Porque foi de segundo volante que ele teve seus melhores momentos. E ele não tá. Ele se sente um pouco perdido, à exceção da partida contra o Bayern de Munique. Eu vejo ele um pouco perdido nesses outros jogos que ele entrou. Tá bom? Pro Koundé, não teve tempo de mostrar muita coisa, a nota 7,5, não dá nem pra gente discutir. Mas Fermin e De Jong, eu ia dar uma nota maior pro Fermin que pro De Jong, porque o meu nível de exigência com o De Jong é maior que com o Fermin. Mas vocês me corrigiram e é verdade. É melhor que seja a mesma nota pros dois. 5,5 pro Fermin, 5,5 pro De Jong. Né? Não conseguiram jogar bem no tempo que estiveram em campo. E, repito, não é porque não foram bem hoje que não serão bem nunca mais. E ninguém hoje que está aqui criticando o De Jong está criticando porque acha que ele é ruim. Ninguém que está aqui hoje analisando que o Fermin entrou um pouco perdido está fazendo isso porque acha que o Fermin não tem nível para jogar no Barcelona. Não confundam as coisas. Analisar o jogo e dizer que o jogador foi mal não é a mesma coisa que dizer que o jogador é ruim. São excelentes jogadores, mas hoje foram mal. E tem que ser falado, e a nota deles retrata justamente a falta de nível dentro da partida que eles tiveram. Beleza? São as notas. Analisamos o jogo no começo, comparamos com as nossas previsões pré-jogo no meio, demos as notas para os jogadores no final. Vou responder 2 perguntas de vocês e a gente encerra essa nossa live de hoje. Deixa eu só botar o notebook aqui no cantinho dele. Tá no meu colo para eu poder fazer escrever as notas e tudo mais. Não, desculpa, vamos lembrar quais foram as notas, né? As notas que nós acabamos decidindo juntos aqui. Vamos lembrar as notas que nós acabamos decidindo juntos aqui. Pro Iñaki Peña ficou 8,5. Hector Fort, 6. Cubarsí, 8. Inigo, 9,5. Baldé, 8,5. Casador, 9,5. E o Casador vai se transformando em um dos grandes meio-campistas do futebol mundial. Não de nome, mas de desempenho. Pedri, 8,5. Yamal, 8,5. Dani Olmo, 10. Rafinha, 9. Lewandowski, 7,5. Gavi e Fati, sem nota. Koundé, 7,5. Fermin, De Jong, 5,5. Essas ficaram sendo as nossas notas de hoje. Acredito que estão bem justas. E todo mundo deve sair satisfeito, né? Deixa eu ir para as perguntas que vocês fazem. Eu vou responder 2. Mas antes de eu responder essas 2 perguntas, eu quero fazer um convite a vocês. Galera, se você ainda não é assinante, vale a pena ser. Nós temos na nossa página o Clube Blaugrana. No Clube Blaugrana, você tem acesso a todo esse conteúdo do Instagram e muito mais conteúdo exclusivo. Muito mais conteúdo exclusivo. Você tem live durante o jogo. A gente assiste o jogo junto, eu comento contigo e você vê as minhas reações aos lances, a gente torce junto durante as partidas. Todas as partidas, não é uma ou outra não, todas as partidas tem live durante o jogo. Toda terça e sexta tem live de perguntas e respostas. A live da terça e da sexta só acaba quando todo mundo for respondido. Ninguém fica sem resposta nessas lives exclusivas dos assinantes. Tem grupo de WhatsApp, tem sorteio de camisa e tu sabe o que é o melhor? Tudo isso por apenas R$5 por mês. Não é por dia, não é por live, não é por conteúdo. R$5 por mês. Então, um preço muito baixo. Você quer ter contato, você quer ter acesso a todo esse conteúdo exclusivo e ainda me ajudar a manter o conteúdo da página sempre em alto nível por míseros R$5 por mês? Então me manda uma mensagem. Me manda um direct. Quero assinar. Que quando eu terminar essa live eu vou lá e te respondo. Já com o link para você fazer a assinatura, você já entra no grupo de WhatsApp agora mesmo e já começa a curtir o conteúdo exclusivo ainda hoje. Beleza? Deixa aí para a caixinha de perguntas, vamos responder 2. Se o Araújo voltar jogando como tava, o Inigo continua titular? Eu acho que sim. Eu acho que quem está ameaçado de sair do time titular, se o Araújo voltar, se adaptar ao sistema do Flick, porque tem que ver se ele vai se adaptar. É um outro sistema em relação ao do Xavi. A gente imagina que ele vai se adaptar, mas claro, tem essa condicional, tem esse asterisco. O Araújo volta, se adapta ao sistema do Flick e joga no nível que a gente conhece, que a gente sabe que ele é capaz de jogar. Eu acho que quem tem mais chance de sair do time é o Cubarsí, não o Inigo Martins.
Cubazi, porra, nosso xodó, deve ser o melhor zagueiro do mundo por uns 15 anos, mas em comparação ao Íñigo Martínez e ao Araújo, ele ainda tá um passo atrás. O Íñigo Martínez, pelo que tá jogando na temporada, o Araújo, pelo que a gente já viu ele jogar, sabe o nível que ele consegue bater. Então eu acho que quem tem mais chance de comer banco, se o Araújo voltar jogando tudo que sabe, se adaptar a esse sistema do Flick, quem tem mais chance de comer banco, sem dúvida alguma, é o Cubazi. Tá bom? Eu não acho que o Íñigo Martínez vai ser afetado, tanto por isso, tanto pelo que eu acabei de falar, quanto pelo lado do campo que joga. Porque a galera às vezes não se atenta a isso, mas os zagueiros têm lado preferido para jogar, tá? Os zagueiros têm o lado preferido para jogar. Não é só lateral, ponta. O volante também tem um lado preferido para jogar. Não é? O zagueiro também tem um lado preferido. E o Íñigo Martínez, canhoto, prefere jogar pela esquerda. O Araújo, destro, prefere jogar pela direita. A gente já viu o Cubazi jogando pela esquerda na época do Xavi. Na época do Flick tem jogado mais pela direita. E eu acho que o que vai acabar acontecendo se o Araújo volta, e a gente espera que volte no nível que a gente já viu, eu acho que acaba sendo o Cubazi o prejudicado. Não porque está jogando mal, mas porque o Íñigo está jogando melhor que ele. E no quesito imediato, hoje o Araújo é mais zagueiro que o Cubazi. Daqui a 5 anos, eu acho que a gente vai inverter essa opinião. Eu acho que o Cubazi daqui a uns 3, 4 anos vai virar um dos grandes nomes da zaga no futebol mundial. Ele já é top 15. Ele já é top 15. O Cubazi já é tranquilamente top 15. Mas daqui a uns 3, 4 anos, eu acho que o Cubazi vai bater top 3. Talvez top 1. Ele tem potencial para isso. Mas hoje, pelo nível do Íñigo, pelo fato do Íñigo ser canhoto, pelo que a gente imagina que o Araújo vai jogar, e pelo lado do Araújo, eu acho que quem acaba sofrendo, quem tem mais chance de acabar indo pro banco é o Cubazi. Cara, porra, isso daqui é uma pergunta que me pega. É uma pergunta pesada. Uma pergunta complicada. Levando em consideração os meio-campos do elenco, seria uma boa vender o De Jong? Cara, isso me foi perguntado na live que a gente fez sexta-feira, que é exclusiva para os assinantes, onde eu respondo todo mundo, ninguém fica sem resposta. Isso me foi perguntado e eu trago essa resposta também para vocês aqui da live aberta que a gente faz pós-jogo. O De Jong, ele é um jogador que você... O De Jong é um jogador que você gostaria, qualquer time gostaria. O De Jong é um jogador que qualquer time gostaria de ter no elenco. E que seria titular na esmagadora maioria dos times do mundo. Dá para contar nos dedos os times em que o De Jong não é titular. E no momento, a sensação que a gente tem pelo nível desempenhado pelo Cazador e pela maneira que ele está se encontrando com o Pedri e pela forma que o Dani Olmo está jogando melhor lá na frente, porque uma solução seria botar o De Jong embaixo, adiantar o Pedri e sacar o Dani Olmo. E isso não vai acontecer, o Dani Olmo tem lugar cativo como camisa 10. A sensação que dá é que hoje o Barcelona é um desses poucos times em que o De Jong não vai ser titular. Porque de primeiro volante ele não rende tão bem, o Cazador rende melhor do que ele. Vamos ver se o Cazador mantém o nível, isso é evidente, estamos falando de 3 meses de temporada, mas no momento essa é a realidade. O Pedri é mais jogador que o De Jong. O Dani Olmo de camisa 10 está intocável e a sensação que dá é que o De Jong talvez, mesmo sendo o segundo jogador mais bem pago do elenco, não vai ser titular. E aí, uma questão financeira eu estou pagando 20 milhões e o cara não é titular, é melhor que ele seja vendido. Isso é uma possibilidade. Mas eu não acho que se está pensando nisso agora. Eu acho que só o que o Barcelona está pensando é em ganhar os troféus. Ninguém está planejando, olhando para salário, olhando para profundidade de elenco, olhando para o custo-benefício. Ninguém está planejando vender ou comprar alguém pensando nisso. Hoje o que o Barcelona pensa é em ganhar troféus. E o De Jong no elenco aumenta nossas chances de ganhar troféus. Então, talvez no final da temporada essa reflexão seja feita. Em janeiro, o De Jong só sai se ele pedir. Se ele bater lá na porta do Flick e falar, pô, que história é essa que o Cazador é titular e eu não sou?
Não, De Jong, mas o Casador exerce a função de primeiro volante melhor que você. E por que eu não jogo de segundo volante? Não, o Pedro tá jogando melhor que você. Ah, então eu quero ir embora. Aí sim, pode-se pensar em vender o De Jong. Mas agora, a melhor coisa que o Barcelona pode fazer é manter todos os jogadores que tem, porque tem o elenco de meio-campistas mais recheado do futebol mundial na atualidade. E isso é de suma importância para quando a gente estiver, a partir de janeiro, jogando Copa do Rei, Champions e La Liga. São 3 campeonatos simultâneos, sendo que no comecinho de janeiro ainda tem a Supercopa, em que o Barcelona vai ter uma maratona de jogos muito forte e que mesmo quem não é titular vai ter muitas partidas em que vai precisar jogar 90 minutos. Então, tomara que o De Jong não tome a iniciativa de pedir para sair. E, acredito eu, se ele não tomar essa iniciativa, o Barcelona não pensa em vendê-lo. Isso que você levantou é interessante e é algo que tem que ser conversado. A grife do jogador talvez não nos permita se sentir confortável. A grife do jogador talvez não nos permita que nos sintamos confortáveis para fazer uma discussão sobre será que não é melhor vender o De Jong? E no momento eu não quero discutir isso, porque eu acho que ele vai ser muito importante, seja como titular, seja vindo do banco de reservas, para que a gente possa disputar em alto nível todas as competições. Mas no final da temporada tá aí uma discussão que a gente tem que fazer assim. Se não é titular, mas ganha 20 milhões, não é melhor vender? Tá aí algo que a gente vai ter que conversar em dado momento. Tá bom? Agora lembrando, hoje eu estou te respondendo dia 3 de novembro. Talvez dia 3 de dezembro, o De Jong tá jogando muita bola que a gente enterra essa conversa. Ele ganha a posição de titular e não precisa mais nem de falar sobre isso. Mais um motivo para eu te dizer que é melhor a gente conversar sobre isso no final da temporada, que por enquanto, a não ser que peçam para sair, o Barcelona não tem que vender ninguém. Porque o elenco que o Barcelona tem é elenco para ser campeão, ou pelo menos brigar para ser campeão de tudo. É interessante não perder ninguém, não vender ninguém. No final da temporada a gente pensa nisso. Beleza? Pessoal, já estamos aqui na live há mais de 1 hora. Vamos encerrar essa nossa live de hoje. Agradeço a presença de vocês, principalmente quem ficou aqui até o final. Lembrando que essa live fica salva e eu posto lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, é só clicar no link que está na bio do meu perfil. Você vai direto para o canal. Ou pesquisar no YouTube, @blaugrana.brasileiro. É o meu canal, blaugrana.brasileiro. Você vai me achar com muita facilidade. Se inscreva no canal, dê like nos vídeos. Isso ajuda a gente a crescer. E essa live aqui vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube, para quem não conseguiu assistir ela completa. Por hoje a gente encerra. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.